Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. O município terá que realizar exercícios de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias. Aprovada a política de enfrentamento à violência de raça e gênero. E ainda, o projeto assegura aos transplantados mesmos direitos de pessoas com deficiência. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Com o objetivo de qualificar os servidores responsáveis pela operação do sistema contra cheias e verificar possíveis falhas, o projeto aprovado pelo Legislativo estabelece a realização de exercícios de fechamento das comportas. Muro da Mauá, diques e casas de bombas deverão ser analisados periodicamente. O texto, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, estabelece que testes sejam feitos anualmente para aprimorar os cuidados com a drenagem da cidade. A proposta ainda prevê a participação de representantes acadêmicos, militares e dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós tentamos já algumas vezes aprovar esse projeto na casa e agora nós conseguimos, que é anualmente ter exercício de fechamento e abertura das comportas. Nós vimos a dificuldade para fechar e depois nós vimos a dificuldade de abrir. Tivemos que retirar uma comporta, com força. Então, anualmente o governo terá que fazer a revisão das comportas, um exercício que as empresas fazem, exercício de primeiros socorros, as brigadas de incêndio. Nós teremos esse exercício no município de Porto Alegre com as nossas comportas. O vereador Cláudio Janta ainda teve outros 2 projetos aprovados na sessão de quarta-feira. Uma das propostas prevê sinalização especial de trânsito em áreas escolares. A outra matéria cria o selo autista a bordo. Porto Alegre terá a política municipal de enfrentamento à violência de gênero e raça. É o que prevê matéria aprovada pela Câmara nesta semana. A proposta visa garantir direitos e barrar a discriminação no exercício de funções públicas. De autoria das vereadoras Biga Pereira, do PCdoB, Cláudia Araújo, do PSD e Karen Santos, do PSOL, a proposta também inclui no município a Semana Municipal de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e de Raça. As atividades ocorrerão entre os dias 8 e 14 de março. Para a vereadora Biga Pereira, o projeto busca mudar uma realidade que ainda impõe muitos desafios à mulher. Nós mulheres chegamos na política. Ao chegarmos na política, mostramos a nossa sensibilidade para com aquilo que é importante na vida das pessoas, seja na saúde, na educação, no lugar, na comunidade, no território onde tu vive, que tu quer políticas públicas. Nós temos demonstrado isso, nossa capacidade de articular para que as coisas aconteçam. Então, é muito bom tu enfrentar com esta perspectiva. Entre as diretrizes, é vedada a desigualdade em virtude de gênero, raça ou etnia no acesso às instituições e também no exercício das funções públicas. Também foi aprovado o projeto de lei do Legislativo que facilita a comprovação para viabilizar a regularização de loteamentos na capital. De autoria do vereador Ayrton Ferronato, do PSB, a proposta altera de 3 para 1 ano o período comprovado de residência em imóvel do DEMAB para obter a regularização de posse da moradia. Titular daquele imóvel, ele vai apresentar a documentação para pedir a regularização e essa documentação precisa comprovar a propriedade no último ano, ou seja, que tenha 1 ano. Se ele não consegue essa documentação, porque muitos compraram, perderam, ali no bairro Humaitá Navegante, com essa enchente, se perdeu uma enormidade de documentos, estamos permitindo que, inclusive, prova testemunhal, ou seja, ele mora ali há 10 anos, não tem documento nenhum, que 3 testemunhas afirmem que ele está morando aí em tempo X.
Conforme o parlamentar, a matéria vai viabilizar a regularização de loteamentos como Mário Quintana, na zona norte da capital, composto por 2.000 famílias. Projeto de lei também aprovado pelo Parlamento autoriza taxistas e motoristas de transporte escolar a exercerem atividade de condutor em outro modal do serviço público. O autor do projeto é o vereador Gessé Sangalli, do Partido Liberal. Segundo o parlamentar, a demanda nasceu da necessidade dos trabalhadores que foram impactados pela pandemia e posteriormente pela enchente de maio. A medida visa assegurar que os profissionais poderão atuar em outros modais. E não faz sentido as vans estarem paradas e os motoristas de vans escolares não poderem trabalhar, por exemplo, como motoristas de táxi. E alguns vieram buscar na EPTC autorização para dirigir o modal táxi, sendo proprietários do modal transporte escolar, e, embora na lei não diga que não possa, a EPTC interpretava que não poderia. Por quê? Porque na lei fala que tu não pode ser proprietário de dois modais diferentes. Então, por uma questão de hermenêutica, eles entenderam que não podia. Então, para deixar claro, a gente colocou que o proprietário, o autorizatário de van escolar, pode dirigir, óbvio que seguindo todos os requisitos do carteirão, que é necessário, treinamento para táxi, o táxi. E, para ser algo recíproco, o proprietário de táxi poderia, então, com essa legislação nova, ser motorista de van, óbvio que foi nos cursos de transporte coletivo, de acolhimento de passageiros e tudo nesse sentido. E foi rejeitado o projeto de lei do Legislativo que buscava instituir mecanismos de garantia de direitos aos trabalhadores de empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura. De autoria da vereadora Biga Pereira, do PCdoB, a proposta previa a criação de uma conta vinculada aberta em nome da empresa para o trabalhador guardar mensalmente o percentual equivalente às provisões de encargos trabalhistas, como abono de férias e 13º, decorrentes do valor faturado pelas empresas contratadas pelo Executivo. Conforme a parlamentar, o projeto traria mais segurança para os trabalhadores. E essas empresas também, elas ganham as licitações, que é o que a gente chama de dupe social. Elas concorrem, o lucro que elas colocam na licitação é de 1%. Veja bem, em pleno sistema capitalista elas colocam 1%. E são empresas falcatruas, são empresas que têm lesado o município, porque o que acontece? Elas somem e a prefeitura tem que pagar 2 vezes. A prefeitura sai prejudicada, os trabalhadores, as trabalhadoras saem prejudicadas. De acordo com a vereadora Biga Pereira, o governo havia dado acordo para aprovar a matéria. No entanto, o projeto foi rejeitado pela maioria dos parlamentares. Para a vereadora da base governista, Lourdes Sprenger, do MDB, a proposta é de competência do prefeito. Me surpreende que uma vereadora vá numa parte e conteste a votação dos vereadores. E nós tivemos uma reunião hoje, inclusive está sendo trabalhado um setor específico com boa autonomia para centralizar todos esses procedimentos de editais de licitação no Executivo. Ainda foi aprovado o projeto de lei do Legislativo que consolida a definição de antissemitismo conforme a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. De autoria da vereadora Mônica Leal, do Progressistas, a matéria busca tornar lei no município a definição do antissemitismo já utilizada em diversas outras cidades do mundo. Nós vivemos uma época muito delicada, onde tem polarização, onde existe essa guerra em Israel que a gente vê e que traz para os outros lugares, onde o antissemitismo vai acontecendo. E nós não queremos apologia. De acordo com um projeto de lei, antissemitismo é a perseguição e ódio contra o povo judeu. O programa municipal pretende garantir que idosos em situação de vulnerabilidade tenham acesso a exames oftalmológicos. Proposta que estabelece a iniciativa na capital teve o voto favorável do plenário. De acordo com a proposta, vão poder participar do programa pessoas idosas com renda familiar mensal per capita
igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. De acordo com a autora do projeto, os idosos vão ter direito a realizar todos os anos, sem nenhum custo, exames oftalmológicos na rede pública municipal de saúde. A vereadora Cláudia Araújo, do PSD, explicou que essa iniciativa já ocorre em outras cidades do interior do estado. É muito importante porque é um projeto que já existe, que agora, a partir desta aprovação e da sanção dessa lei, será regulamentado, ou seja, será permanente no município. A gente já faz esse atendimento da melhor visão, né? Mas agora será sempre contínuo. Então é bem importante para pessoas da terceira idade, né? Pessoas que têm mais necessidade e que acabam não tendo acesso pela vulnerabilidade. Outro projeto de lei do Legislativo aprovado na sessão de quarta-feira institui o Programa de Segurança do Paciente nas unidades de saúde da capital. De autoria do vereador Alvoni Medina, do Republicanos, a matéria prevê a implementação de protocolos de atendimento e identificação a serem adotados para evitar agressões a pacientes como idosos e mulheres. Na verdade, essa segurança vai trazer proteção para evitar qualquer tipo de violência, tanto por parte do atendente, como por parte, de repente, daquela pessoa, um idoso que foi violentado, foi maltratado dentro da sua casa. Caso ele busque a proteção ou busque uma unidade de saúde, ele seja protegido. Transplantados terão mesmos direitos assegurados a pessoas com deficiência. É o que estabelece matéria também aprovada pelo Legislativo. De autoria da vereadora comandante Nádia, do PL, o texto estabelece que os transplantados terão os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência devido à vulnerabilidade a que ficam expostos. Não quer dizer que o transplantado seja uma pessoa com deficiência ou que uma pessoa com deficiência seja uma pessoa transplantada, mas diz respeito aos direitos que essa pessoa tem, ao direito de sair antes do horário do trabalho, fazer uma carga horária um pouco mais diminuta, é ter direitos de faltar ao trabalho sem ser descontado, porque sabemos que o transplantado, para o resto da vida, precisa ficar sobre orientação, sobre a fiscalização médica, que são remédios, medicamentos, são testes, são exames que precisam ser feitos mensalmente. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.